Senhoras e senhores, amigos, bailarinos e familiares, boa tarde. É com grande emoção que damos continuidade ao Swing Dança 21 anos, que acontecerá até hoje, aqui no Teatro Fiergues. Swing Dança é um projeto cultural viabilizado pela Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Realização: Ministério da Cultura, Governo Federal. E conta como patrocinador master a empresa Steel e o patrocínio da Unic. Conta com o apoio cultural da Fiergues, RBS TV, Super Legal, Novotel Aeroporto, Ibiza Cis Brasil, Transul e Mob. O Swing Dança tem direção de Margit Colling e a produção da Arte Ideias, Gestão e Produção. Preparem o coração. O Swing Dança 21 anos vai começar. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos, tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Vamos apresentar os nossos convidados para o nosso bate-papo Swing Dança 21 anos. Apresentamos no palco do Swing Dança Josiane França. Josiane, militante sociopolítica, assessora da deputada federal Reginete Bispo em seu mandato. Oficineira, mulher negra não retinta com deficiência visual cega, adquirida por uma meningite. Mãe de um casal e evangélica progressista. Compõe o Grupo dos Deficientes Visuais em Cristo do Rio Grande do Sul. Compõe a coordenação de comunicação da Frente Nacional das Mulheres com Deficiência e coordenação de comunicação do Movimento Brasileiro
de mulheres cegas e com baixa visão, representando a região Sul. Assessora na Secretaria da Organização Nacional de Cegos do Brasil, da equipe e Gênero. Participa do Fórum Estadual de Mulheres do Rio Grande do Sul. Integra o Fórum das Periferias de Porto Alegre. Josiane é idealizadora do GT de Inclusão, Acessibilidade e Diversidade. Integra o movimento Vidas Negras com Deficiência Importam. Compõe o 8M de Porto Alegre. Integrante do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a Comissão de Saúde da Pessoa com Deficiência. Suplente no Conselho dos Direitos Humanos. Compõe o CEPAC, Coletivo de Extensão e Pesquisa Anticapacitista da URGS, onde é uma das idealizadoras. Integrante da Coalizão de Mulheres. Co-vereadora do coletivo Vamos Juntos com Reginete Bispo. Miss Models Inclusão, modelo, única rainha deficiente visual do Carnaval de Porto Alegre. Mais nova integrante da Rede Nacional de Mulheres Negras no Combate à Violência, representando a região do Rio Grande do Sul. Participante das Dandaras, comentarista de políticas sociais do programa Sábado Meio-Dia, Web Rádio Inclusiva. Salva de palmas para a nossa visitante aqui no palco do Swing Dança, Josiane França. Recebemos também aqui no nosso palco Rafael Brás. Rafael é psicólogo, psicanalista, audiodescritor, consultor e formador de audiodescritores, especialista em audiodescrição, psicólogo graduado pela Universidade La Salle, psicanalista formado pelo Instituto Wilfred Bion e especialista em neurociência pela Universidade La Salle. É sócio na 1000 Palavras Acessibilidade Cultural. Desde 2016, atua na produção de audiodescrição de filmes, séries, teatro, dança, shows musicais e exposições museológicas. Colabora desde 2003 com a produção de audiodescrição para Sem Rumo, projetos audiovisuais, pós-produtora de Minas Gerais, dedicada ao audiovisual independente. Ministra cursos e oficinas sobre audiodescrição e acessibilidade cultural. Já acessibilizou mais de 400 produções, compondo equipes com diferentes profissionais da audiodescrição no Brasil e em Portugal. Nosso convidado, Rafael Brás. E agora é com vocês. Boa tarde, pessoal. Josiane França. Letícia, querida, faz a minha audiodescrição aí, dizendo para todo mundo que eu sou bem bonita, tá? Alguém aí pegou o fone de ouvido para fazer esse teste hoje? Ou ninguém se encorajou? Lembrando que se vocês levantarem a mão, tanto eu quanto o Rafa, a gente não vai estar enxergando vocês. Então, vocês têm que dizer sim ou não. Nem o não eu escutei, Rafa. Está havendo algum problema com vocês, gente, mas enfim. Tentei descontrair um pouquinho e eu trouxe essa mini bio, não tão bio, não tão mini, para mostrar para vocês o quanto nós, pessoas com deficiência, a gente consegue, sim, ocupar alguns espaços. Que a gente, sim, vive na sociedade, mas aqui é que somos cegos, né, Rafa? Só que algumas pessoas aqui não nos enxergam. Por isso que eu faço essa confirmação de que em todo lugar que eu sou convidada, eu trazer essa mini mil, sim, um pouco extensa. Mas, hoje aqui, eu vim para falar de dança. Como assim, Josi? De dança se tu é cega? Pois então. Eu fiquei cega com 30 anos de idade. Tive uma meningite, fiquei 5 meses no hospital, 1 mês em coma. Mas, mediante tudo que me aconteceu, eu resolvi viver, continuar vivendo a vida.
Dos meus 9 anos aos 13 anos, eu fiz aula de balé clássico. E hoje em dia, devido à minha memória visual, eu lembro de tudo. Dos pliés, das poses, do espacato. Qual bailarina aí não se acha linda fazendo um espacato? E eu amava. Enquanto eu enxergava, até os meus 13 anos eu fiz balé, inclusive fui colega de uma moça maravilhosa que está aqui, mas eu vou citar o nome dela só depois. E desde então, eu sempre gostei de dançar, enquanto vidente, enquanto pessoa que enxerga. Depois dos meus 30 anos, como eu adquiri a deficiência, sim, eu pensei que eu nunca mais ia conseguir fazer isso. Que eu não ia conseguir mais dançar, que eu não ia conseguir mais interagir. E foi nas festas de família que eu tive a percepção de que, sim, eu podia continuar dançando do meu jeito, com aquilo que eu já havia aprendido, mas que eu também poderia aprender outras formas, de outros jeitos. E eu continuei dançando, sim, com as minhas primas, com os meus amigos, nas festas. Fiz um curso de modelo que me empoderou. Sim, eu sou uma modelo cega, até onde eu sei, a única modelo de Porto Alegre que tem deficiência visual. Mas posso dizer para vocês que quando eu me empoderei de fato a voltar a dançar e estar nesses espaços, foi quando eu recebi o título de rainha do Carnaval Deficiente Visual. E aí eu não estava mostrando para a sociedade, eu estava mostrando para mim mesma que eu conseguia. Porque o capacitismo impera tanto que, às vezes, bate no nosso coração e tende a que a gente pense que a gente não consegue fazer. Mas eu consegui, de salto, de fantasia, tudo que uma rainha merece. A única característica diferente era que eu não enxergava, mas eu sambava igual as outras. E amei a música que escolheram para nós estarmos entrando. Quase que eu entrei sambando, tive que me concentrar. Mas, enfim. E ano passado, ano retrasado, eu participei aqui do Swing Dança com a equipe de consultoria da audiodescrição, e foi um momento da minha vida que, vou fazer uma metáfora aqui, que abriu os meus olhos novamente, porque a gente veio conhecer o palco com a Márcia, com a Margaret. E, gente, eu vivenciei tudo que eu já tinha enxergado na minha vida enquanto dança. Passou, assim, um filme na minha cabeça. Eu comecei a chorar. E todo mundo que estava em volta começou a chorar junto. Só que eu estava chorando de felicidade, de emoção, por estar em um palco de novo. Não dançando, não ainda dançando. Porque nada é impossível para nós, ainda mais quando a gente quer. E eu passo isso para vocês. Confiem em vocês. Dito isso, eu compartilho com vocês e digo com muita alegria que ano passado eu voltei a fazer aula. Não voltei, não. Eu comecei a fazer aula de dança de salão. E eu mesma me surpreendi comigo mesma, porque eu relembrei de vários passos e alguns passos de gafieira que, enquanto eu enxergava, eu não havia aprendido, eu aprendi. Para as pessoas que pensam que a gente não consegue, para você que está aí sentado, que enxerga, que não tem deficiência ou que pensa que não tem deficiência, vocês conseguem também. É só se dispor. E voltando à acessibilidade, à inclusão, isso é uma ferramenta, de fato, muito relevante e importante para nós, pessoas, no nosso caso aqui, eu e do Rafa, pessoas com deficiência visual, que a gente se sente parte, a gente se sente incluído nesse espaço, o qual estamos aqui,
que está todo mundo nos olhando, né, Rafa? Só que eu não estou vendo ninguém. Está tudo escuro aqui para mim. Mas não é porque eu estou no escuro que eu não vou interagir, que eu não vou viver. E eu trago para vocês que eu estou no escuro sim, mas a minha vida é colorida. Aquele rapaz que veio aqui, me conduziu até o banco e me auxiliou, é um dos orgulhos da minha vida. Ele é o meu filho Rodrigo. E quando eu fiquei cega, eu estava grávida dele. A última vez que eu o vi foi na incubadora, porque ele nasceu prematuro. E hoje ele está esse gurizão lindo. E aí, Rafa, eu te chamo para falar sobre audiodescrição, porque hoje eu só sei como o Rodrigo é, porque as pessoas o descrevem para mim. Não é, Rafa? Exatamente. Tudo isso que a Josi está trazendo, é importante a gente fazer essa reflexão sobre a acessibilidade. Quando a Josi começa a fala dela, perguntando, né, se alguém estava usando o equipamento da audiodescrição, e ela está se referindo a esse receptor e esse fone que eu estou aqui no meu ouvido direito. Agora eu estou conversando com vocês e a minha colega, minha sócia na Mil Palavras, a Letícia, está lá na cabine descrevendo. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu fiz esse movimento, ela disse sim, Rafa, pega o receptor, toca na orelha. Então, a gente que não está enxergando, porque como a Josi falou, a gente tem deficiência visual. Eu sou uma pessoa com baixa visão. A Josi é uma pessoa cega, então, quer dizer, eu tenho percepção da iluminação, mas tudo muito difuso, alguns contrastes, mas é uma condição de baixa visão. Vai ter alguns contextos em que eu vou ter uma percepção visual útil, outras não. E aí, a gente tem no Brasil cerca de 6 milhões de pessoas com baixa visão e 500 mil pessoas cegas. Em geral, a população desconhece que existe a baixa visão, né, porque a cegueira é mais caracterizada. Mas tem muita gente que muitas vezes não precisa nem usar uma bengala para se deslocar, mas tem baixa visão e pode usar recursos de acessibilidade. Então, como eu estava falando, a Letícia lá na cabine fazendo a audiodescrição, e a gente trabalha juntos, porque para fazer a audiodescrição, a gente precisa sempre trabalhar em conjunto, o audiodescritor com deficiência visual e o audiodescritor que enxerga. Então, tudo que a gente faz, e que a gente está aqui no Sul em Dança, e o Sul em Dança investe nisso, né, na acessibilidade, para que as pessoas possam, assim como tem a interpretação em Libras, assim como tem suporte para receber pessoas, né, com deficiência intelectual, a questão toda da atenção para ter acessibilidade arquitetônica também, para que uma pessoa usuária de cadeira de rodas possa ocupar o espaço, a audiodescrição vai atender as pessoas, uma gama de pessoas, para além das pessoas com deficiência visual. Mas o objetivo né, para o qual a audiodescrição é pensada e construída é para atender pessoas com deficiência visual, como eu, como a Josi. E aí, dentro, né, dessa produção de audiodescrição, a gente sempre trabalha em conjunto, né? Eu tenho formação em audiodescrição, assim como a Letícia, e a gente, por exemplo, quando a gente trabalha fazendo audiodescrição de um filme, a gente estuda a obra, eu faço todo o estudo do que precisa descrever em termos das imagens, para a gente poder construir e gravar essa audiodescrição. Quando a gente faz audiodescrição de dança, teatro, eventos ao vivo como esse, a gente faz todo um estudo do ambiente. Eu e a Letícia, a gente chega mais cedo, a gente faz a descrição de como que é o tamanho do palco, a altura, né, proscênio, plateia, e a gente descreve tudo. Pessoas com deficiência visual vão, né, chegar no evento, a gente vai ter a equipe de recepção que vai, né, a pessoa com deficiência visual vai avisar para a nossa equipe, porque a gente divulga, a gente faz a formação de público. Então, não adianta a gente, por exemplo, construir um roteiro, uma audiodescrição, e não ter como as pessoas com deficiência visual chegarem até aqui a Fiergs. Então, a gente faz todo o estudo, a gente faz uma divulgação dirigida e ampla também, em redes sociais, grupos de WhatsApp, né, que eu coordeno e acabo fazendo essa divulgação dirigida. As pessoas com deficiência visual que têm interesse, elas vão comunicar. E aí, quando elas vêm, elas já mandam mensagem para a gente, né, para a equipe de recepção, que vai fazer esse movimento. A pessoa diz, estou chegando aqui na Fiergs, eu estou no aplicativo, né, no carro tal, a pessoa recebe lá, né, guia a pessoa com deficiência visual da maneira adequada para a pessoa se sentir bem-vinda, se sentir confortável, porque a pessoa não vai sair de casa para se deparar com um ambiente inacessível. Isso já tem um histórico de
décadas das pessoas com deficiência em geral não terem acessibilidade e não terem acesso à cidade, à cultura, à educação. Então, o trabalho ele é amplo, ele é árduo e é uma construção. Inclusive, eu acho importante, né, para todos vocês que estão aqui acompanhando essa nossa conversa, de que cada vez mais e a cada nova edição do Sul em Dança, vocês também possam propagar, porque quando a gente divulga, não é algo de um nicho. Ah, eu vou divulgar só para pessoas com deficiência. Não, é geral, porque a acessibilidade ela é pensada para quem tem deficiência, mas ela é para todo mundo. E daqui a pouco muitos de vocês vão ter familiares, colegas, enfim, né, toda a família da dança que vai estar aqui participando e que vai ter um familiar que tem deficiência visual, que vai ter um amigo, vai ter um colega, e às vezes não chega essa informação. E às vezes a pessoa vai estar aqui assistindo e não vai estar vendo, vai ter o familiar do lado contando como é a coreografia, mas pode usar o recurso da audiodescrição. Ou mesmo nem vai sair de casa, vai dizer assim, bom, um espetáculo predominantemente visual, eu não vou ir. Mas precisa saber que tem audiodescrição, assim como uma pessoa surda, que precisa saber que tem libras, né? Toda a acessibilidade, a gente difundir isso. E a acessibilidade também, eu estou falando aqui pensando no público, né? Que é o que eu estou trazendo para vocês, pensando na plateia. Mas a Josi trouxe isso, do envolvimento dela, por exemplo, como uma mulher cega e que se envolve com a dança e daqui a pouco ela também poder participar. E aí a gente precisa pensar que, para além da acessibilidade cultural, que é ter acessibilidade para o público, aí ter pessoas com diferentes deficiências e ter acesso ao que está acontecendo aqui, a gente pensar também numa cultura ampla do acesso, que é, bom, mas tem acesso aqui para que uma pessoa com deficiência possa estar aqui no palco, possa dançar, possa se apresentar? Então, poder pensar, porque senão a gente fica num lugar dessa questão que a Josi pensou, assim, do capacitismo, que é quando se tem uma ideia de que uma pessoa com deficiência não vai ter condição de realizar determinada atividade porque ela tem a deficiência, que é o capacitismo, a gente poder furar essa bolha e entender que, sim, existem especificidades das condições de cada deficiência, mas dentro disso, e especialmente, principalmente quando existe acessibilidade, as pessoas com deficiência, assim como as pessoas sem deficiência, podem desenvolver as mais diferentes habilidades e, enfim, criar na sua vida. E aí a gente sair desse lugar capacitista de achar que as pessoas com deficiência só podem passivamente estar no local de plateia e entender que as pessoas com deficiência podem estar em toda parte, desde que haja acessibilidade. Então, é fundamental ter acessibilidade para estar no lugar do público, mas ter acessibilidade para estar aqui também no palco e ser confortável, ser acessível, ser seguro e poder se realizar, né? Então, Josi, tu está trazendo isso do teu envolvimento com a dança e me fez pensar muito nisso, né? Nessa coisa fundamental, que é poder trazer isso e poder trazer para essa conversa, porque muitas vezes as pessoas podem ficar na dúvida e às vezes até evitam, né, o contato ou se aproximar de uma pessoa com deficiência visual, e é importante abrir esse diálogo. A gente estava conversando antes aqui com a produção sobre isso, sobre quantas vezes as pessoas dizem assim, no fim eu nem conversei com a pessoa, não fui porque vai que eu falo uma expressão, um termo errado, e só que isso duplica a segregação, porque além da pessoa com deficiência visual já chegar num contexto que muitas vezes não é acessível, ao não ser contatada, ao não participar das interações, ela fica segregada. Então, duplamente acontece, né, essa exclusão. Então, não se privem de se aproximar, de perguntar quando vocês tiverem qualquer interação social, de aprender sobre qualquer contexto. Aqui a gente está falando do contexto das pessoas com deficiência. E ninguém sabe, por mais que a gente possa estudar, aprender e aprender muita coisa, a gente sempre precisa saber que a grande maioria das coisas a gente nunca vai saber durante toda uma vida de tão amplo. Mas cada contexto que a gente tiver uma pontinha de curiosidade e possibilidade de se aproximar, a gente aprende, porque a gente não sabe. E aí a gente conversa, a gente pergunta como é para a pessoa, para poder todo mundo, né, ser agente ativo nessa transformação, todo mundo poder pensar acessibilidade, né, Josi? Exatamente. Rafa, quando tu traz sobre não se aproximar, é importante trazer de que deficiência visual não se pega, não é contagioso.
Então, vocês podem, sim, conversar com a gente, se aproximar. Antes de tocar no nosso corpo, avisar que está chegando, porque isso é uma violência, tu estar pegando no braço de uma pessoa que não está vendo que você está chegando, e sair puxando, nem que seja para tentar ajudar, porque o intuito é de ajudar. Só que naquele momento tu pode estar assustando a pessoa. Eu trato isso como comédia. A gente estava conversando, como o Rafa bem trouxe, e às vezes as pessoas vêm me auxiliar na rua e pegam o meu braço e saem me puxando, e eu brinco, é um assalto! Mas é que é para descontrair. Porque, na verdade, a gente pode pensar em inúmeras coisas que estão acontecendo naquele momento. E a pessoa só quer ajudar. Mas isso não impede de quê? Perguntar. Como que eu te ajudo? Como que é melhor? Como que funciona? E é simples. A gente não morde, não baixou ali um disco voador, a gente não veio de disco voador, né, Rafa? A gente veio de aplicativo, às vezes de ônibus, e tem cego por aí que pega até aplicativo de moto, porque eles são corajosos, assim como toda e qualquer outra pessoa. Mas, Rafa, tu me fez lembrar de uma coisa, que no mesmo Model Inclusão Social, a Letícia, que está aqui presente, a nossa Letícia do Mil Palavras, ela que estava descrevendo a roupa a qual eu desfilei naquele momento. E teve uma descrição que marcou muito na minha vida, e eu trago em vários momentos oportunos, e eu acho que hoje é um deles. De que ela teve a sensibilidade de descrever as minhas unhas. Para a mulherada que sabe do que eu estou falando. Alguns homens também, que entendem o quanto a mulher gosta de se cuidar e quanto as mulheres são vaidosas, e nós, mulheres cegas, também. Por que não? Desculpa, intérprete de Libras, eu estou falando rápido demais. A Letícia, nesse momento, descreveu as minhas unhas que estavam com uma base, mas elas estavam decoradas. E a Letícia foi de uma maestria que ela veio, Josi, deixa eu olhar as tuas unhas de perto para poder descrever. Ou seja, levar esta informação para as outras mulheres cegas que estavam naquele ambiente. Sendo assim, elas foram incluídas. Tem uma frase que eu gosto de trazer, que é do Victor Demarco. Ele é um homem cadeirante gay, e ele diz assim, não nessas palavras, mas é isso que ele quer dizer. Ser convidado para a festa é maravilhoso. Só que o importante nesta festa é ser convidado a dançar. E eu também trago sempre essa reflexão. E aqui, eu e o Rafa estamos dançando com vocês. Porque a gente está participando desse momento. A gente geralmente está sentado onde vocês estão, mas hoje é o momento inverso, para que vocês entendam, de fato, a importância da acessibilidade cultural, que é o que trazemos aqui. E a importância de estar descrevendo, sim, cada dança, cada movimento, cada roupa que a gente está vestindo, cada cor que estão usando. Tem cegos que nasceram cegos realmente. Até onde eu estudei, não tem muito entendimento do que é uma cor. Mas vale dizer, como a Letícia deve ter dito, né, Lê? Que eu não estou te escutando direito, mas enfim, que eu estou de jaqueta e calça vermelha. Eles nunca escutaram, nunca viram a cor vermelha, mas sabem que ela existe. Então, por que não compartilhar? E aí, também, nas coreografias, que são lindas. E eu lembro até hoje que eu vou falar, e aí eu já vou estar dando uma cola da idade que eu tenho, do filme Flashdance, daquela coreografia linda, que eu comentei também nos bastidores, que quando eu fizer os meus 50 anos, eu espero, Josiane, estar dançando Flashdance e, sim, fazer aquela coreografia. Não é, Rafa? É, isso que a Josi está trazendo, tu trouxe alguns elementos que é o que eu estava comentando antes sobre o fazer da acessibilidade, que última questão que a Josi traz, né? Porque, enfim, ela está ali, né,
começou um processo de se envolver com a dança num outro momento da vida e precisa que, desde a aula, né, até chegar no local, tudo seja acessível, porque senão não tem nem como, né, sair de casa e fazer acontecer. Né? E não porque a Josiane é cega, e sim porque o contexto pode ser desfavorável. Então, a acessibilidade é um tema transversal, precisa atravessar todo o nosso cotidiano. E isso que a Josi fala das cores, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, bom, mas na audiodescrição, por que a gente vai descrever cores para uma pessoa que tem deficiência visual? Bom, tem as pessoas com baixa visão, como o meu caso, tem pessoas cegas, como o caso da Josi, que enxergaram por muitos anos na vida e que tem um repertório, né, que a gente chama de imagens. Mas para as pessoas cegas congênitas, que não têm o registro visual de como é uma cor, eu sempre digo que a pessoa pode nunca ter enxergado uma cor, mas ela está no mundo, com todos nós, um mundo de cores. Então, não é porque ela nunca enxergou uma cor que as cores deixam de existir, que essa pessoa não vai querer saber ou entender ou aprender na vida qual é o contexto de cada cor, que cores são mais vibrantes, que cores são mais vívidas, que cores são mais sóbrias, que contextos sociais e culturais ela quer escolher estar com tal traje de qual cor, que cores que combinam entre si ou não para compor, né, o visual que ela quer estar naquele dia ou em outro momento. Então, tudo isso faz parte da nossa vida, isso é uma construção que está na cultura. Então, está para além do sentido da visão como algo concreto. Então, isso tudo vai estar na audiodescrição que a gente vai fazer. Quando a Josi resgata essa experiência muito bacana, né, da Letícia fazendo a audiodescrição das unhas, de como que estava pintada, tudo isso, quando a gente faz a audiodescrição, a gente estuda no detalhe. Então, por exemplo, aquilo que eu estava comentando antes, sobre o nosso trabalho na 1000 Palavras, a gente faz todo esse levantamento, né? Então, a gente vai verificar todo o conteúdo de imagens que a gente vai precisar descrever, que é relevante para cada contexto, e a gente vai discutir juntos de como a gente vai colocar. Porque se uma pessoa, um audiodescritor que enxerga, vai fazer isso sozinho, frequentemente ele vai incorrer em erros, porque ele vai se guiar só pelo sentido da visão e vai cair na obviedade da visão, vai trazer elementos e frases que para uma pessoa que não enxerga, tem uma outra forma de construir, que é através desse conteúdo verbal. E por isso que a gente faz a audiodescrição sempre junto com um audiodescritor com deficiência visual, né? A função que eu realizo com a Letícia, que é alguém que tem deficiência visual, né? Assim como a Josi, que é cega, eu tenho baixa visão, as pessoas com deficiência visual também vão fazer a formação técnica para serem audiodescritores, porque às vezes as pessoas também, em qualquer contexto de acessibilidade, cometem equívocos, que é, eu vou produzir acessibilidade para tal contexto para pessoas surdas, e aí vai lá e diz assim, não, eu vou chamar essa pessoa surda aqui porque eu vou ver a opinião dela. É válido? Sim, é válido, porque a pessoa surda, usuário de Libras, pessoa que fala Libras, é o idioma daquela pessoa. Ok, mas para contextos de produção de acessibilidade, transcende a condição da deficiência, está para além, a gente precisa ter informação técnica. Então, quer dizer, eu já tinha deficiência visual quando eu conhecia a audiodescrição. Eu ia nos eventos, usava a audiodescrição, tinha acesso. Eu já era apto para trabalhar com isso porque eu tenho deficiência? Não. Então, eu fui estudar, fazer formação técnica em audiodescrição para poder trabalhar e ser um audiodescritor, ou seja, uma pessoa com deficiência visual que tem formação profissional para trabalhar com isso. E isso, gente, é para qualquer coisa, para pessoa com deficiência física, para pessoa com as deficiências sensoriais que a gente está falando aqui. A formação técnica aliada à experiência da deficiência é que vai permitir que um profissional com deficiência na área da acessibilidade possa trabalhar com profissionais sem deficiência e produzir acessibilidade, né? E isso é o que a gente faz aqui, né, no Swing Dance, em tantos outros contextos, mas é legal trazer isso para cá, porque é o que está acontecendo aqui. A gente precisa ampliar a formação de público e por isso, né, que eu provoquei isso no sentido de vocês também, cada um e todos, poderem ser, né, propagadores, né, de que há recursos de acessibilidade nas edições do Swing Dança. O próximo logo ali, setembro, e a gente já está com datas, a gente já sabe que a gente vai estar aqui produzindo, né, audiodescrição na 1000 Palavras, Libras, que sempre tem também. Então, propagar isso para que a gente possa ter mais pessoas com deficiência tendo acesso, né? Como eu falei,
produzir acessibilidade, ter os recursos de acessibilidade comunicacional, ter acessibilidade atitudinal, que é a atitude de receber as pessoas da maneira correta, guiar da maneira correta, atender da maneira correta, se comunicar da maneira correta. Ter acessibilidade arquitetônica, mas também ter esse amplo, que é ter uma atitude de propagação, né, de que o espaço, o contexto, a cultura é para todo mundo, né? Isso é fundamental, né, Josi? Exatamente. Fundamental, essa é a palavra. E eu vou aproveitar e vou compartilhar o meu sinal de Libras, que é desenhar o J e fazer uma espiral com o meu minguinho, porque nas minhas aulas de Libras eu estava sempre mexendo no meu cabelo. Então, a minha professora me batizou com este sinal. E a gente só pode ser batizado com o sinal por uma pessoa surda que te acompanhou durante um tempo, para que ela te batize com um sinal que realmente tem a ver com você. Eu disse para vocês que eu fui colega de uma pessoa muito querida que está aqui hoje, que é a Luca Ebara. Ela foi minha colega na escola de balé Reis, por isso que ela lembrou da minha vivência enquanto vidente e depois enquanto cega, trazendo essas sensações, eu acho que é essa palavra que eu posso usar agora, porque uma vez que eu não estou vendo, mas eu enxergo através do meu palavras, enxergo através da audiodescrição. Eu acho que isso vocês podem, como o Rafa bem trouxe, levar para outras pessoas também, para que essas pessoas com deficiência visual tenham entendimento que essa ferramenta existe e que, sim, ela está sendo possibilitada aqui. Porque quanta gente tem por aí que gosta de dançar, mesmo nascendo cego, que gosta de dançar, que um dia dançou, que um dia fez balé, que um dia fez hip-hop, dança contemporânea, gafieira, enfim. E hoje não tem mais acesso. E poderia estar aqui conosco, aprendendo um pouquinho, mas também interagindo e sendo parte desse momento. E trazendo para vocês também que lá no início eu trouxe que eu fiquei cega, né? Com 30 anos eu fiquei cega, por isso que o Rafa traz também da cegueira. E eu já disse para vocês que aqui está tudo escuro. Mas eu queria também trazer as cores das bengalas, né, Rafa? Porque eu uso uma bengala preta e às vezes confunde as pessoas. A bengala preta que eu uso, ela só é preta porque eu sou estilosa. Porque ela não quer dizer nada. Assim como a minha bengala toda vermelha e a minha bengala roxa. E todas elas são batizadas, todas elas têm nome. A minha preta é a Teresa de Benguela, a minha vermelha é a Frida, e a minha roxa é a Ariel. E o Rafa, mostra aí, Rafa. A minha não está aqui, a minha é verde. Porque isso que a Josi está trazendo... Pode falar. Maria? Obrigado. Essa daqui, verde. Porque a gente tem, tradicionalmente, a bengala na cor branca para as pessoas cegas. E depois de um tempo, assim, em alguns lugares, alguns países, e principalmente isso começou aqui na América do Sul, aquilo que eu falei no início para vocês, né? Só no Brasil tem 6 milhões de pessoas com baixa visão. Muitas pessoas com baixa visão têm visão suficiente para não usar bengala e não precisa usar a bengala. Obrigado, Maria. Então, porque tem, né, visão suficiente. Eu, por exemplo, durante minha adolescência e o início da minha vida adulta, quando eu comecei a ter baixa visão, eu não precisava usar bengala porque eu tinha visão suficiente para fazer minhas atividades do dia a dia. E depois comecei a usar bengala. E isso fez e faz com que muitas pessoas com baixa visão, se por um lado não precisam usar a bengala, porque tecnicamente não precisam, por outro lado, às vezes as pessoas com baixa visão começam a precisar usar bengala, mas têm uma resistência, porque é um processo emocional e cada um tem a sua relação própria com a deficiência, assim como cada um de vocês tem sua relação específica com cada característica da vida de vocês.
E isso é importante dizer porque às vezes as pessoas falam assim, muitas pessoas ou grupos de pessoas falam assim, vocês que têm deficiência tal, quem não enxerga tal. Generalizações que não têm fundamento, que elas não se confirmam na realidade, porque cada pessoa com deficiência visual vai ter o seu jeito de se relacionar com a própria condição, porque antes de ter deficiência é uma personalidade, é uma pessoa. E dentro disso, há várias pessoas que no processo de aprender a lidar com a própria baixa visão, resistem a usar a bengala, e às vezes até se expõem, né, se acidentam, se machucam, e às vezes não conseguem nem usufruir de recursos de acessibilidade e nem da intervenção de pessoas oferecerem auxílio, porque não está identificado, né? Pessoas, por exemplo, se eu estou em alguns contextos e eu não estou com a bengala, às vezes as pessoas não vão saber que eu tenho uma deficiência, e aí como que alguém vai me oferecer auxílio se eu preciso? Então, às vezes, em alguns contextos, eu não estou precisando usar a bengala, mas estou ali com a bengala que ela identifica que eu tenho uma deficiência, né? Então, quer dizer, depois de um tempo, como eu estava dizendo antes, ali na América do Sul, alguns países, principalmente na Argentina, no Uruguai, começaram a desenvolver a ideia de uma bengala verde, uma cor específica para baixa visão, porque aí fica a baixa visão, pessoas usam bengala verde, pessoas cegas usam bengala branca, pessoas surdos cegas usam bengala que é vermelha e branca. Só que no Brasil, especialmente no Brasil, vários lugares, tem muito isso, porque, de novo, antes de ter deficiência visual, são pessoas. Então, bom, eu vou querer ter uma bengala de determinada cor, porque tem a ver com o contexto que eu quero usar, com a cor que eu quero que combine com o meu estilo e tal. A Josi falou, as dela tem até nome, independente dali, né? Não só as cores, mas tem os nomes. Então, quer dizer, transcende a sinalização de qual é o tipo de deficiência visual que a pessoa tem, né? Mas para partilhar aqui com vocês que existe isso, né? Das cores das bengalas que estão conectadas a qual é a deficiência, ao mesmo tempo que tem uma diversidade de cores. Bom, o importante de tudo isso é saber que pessoas que estão usando bengala têm deficiência visual, porque às vezes assim, eu posso estar com o meu celular e posso estar olhando algo ampliado na tela e daqui a pouco eu estou usando a bengala, e a pessoa assim, ué, mas como assim? Ele não é cego? Não, ele não é cego, ele tem baixa visão, ele usa recursos de acessibilidade, de ampliação, de voz para usar o celular, mas também pode usar a bengala para se locomover. Então, aquilo que eu falei antes sobre a gente não saber, a gente não conhecer a maior parte das coisas. Isso é um problema? Não, isso é a vida. Então, a gente vai conversar, vai perguntar se a pessoa precisa de ajuda. Não vai fazer que nem a Josi falou, de sair puxando e tal. E tudo isso é acessibilidade. Tudo isso precisa começar aqui, na mente da gente. A postura que a gente tem, né? Essa desconstrução de que a gente vai saber pelo outro. A gente não vai infantilizar o outro porque ele tem uma deficiência. A gente vai perguntar para a pessoa. E muitas vezes vai perguntar, precisa de ajuda? E a pessoa diz, não, obrigado, estou tranquilo, aqui, eu moro aqui é o meu trabalho, estou acostumado, obrigado e tal, porque senão a gente vai sempre achar que as pessoas com deficiência vão ser dependentes das pessoas sem deficiência. Interdependentes todos somos, mas a autonomia, que é o fundamental, é a gente poder decidir quando a gente precisa ou não de alguém para nos guiar, de alguém para nos oferecer, ou de alguém para receber algo que a gente tem a oferecer também, né? Precisa ser uma via de mão dupla. E a palavra-chave, né, já encerrando a minha fala aqui, para passar para a Josi falar esses últimos 2 minutinhos que vai ter para ela encerrar, a palavra-chave é a acessibilidade. Né? Se cada um de vocês saírem daqui hoje com essa ideia de que a acessibilidade é algo para todo mundo e que todo mundo pode se implicar com isso, já é gigantesco aqui para o trabalho que a gente desenvolve, né? Então, Josi, encerra para a gente. Exatamente, Rafa. E lembrando, se vocês encontrarem na rua uma pessoa usando uma bengala verde e ela desviou de algum lugar e você pensou, está se fazendo de cego, não. Ele não está se fazendo de cego porque ele não é cego. Ele é uma pessoa com deficiência visual, baixa visão. E alguns, sim, conseguem enxergar os obstáculos. Outros, não. Outros vão precisar de auxílio. E uma pessoa surdo-cega, você não vai conseguir falar com ela. Se a bengala dela for gomo vermelho, gomo branco, gomo vermelho, gomo branco. Porque ela é surda, ela não vai te escutar. E também não vai estar te vendo. Então, aí a gente vai ter que usar um outro recurso para tentar auxiliar esta pessoa.
Mas eu quero concluir dizendo que, estando aqui nesse espaço, eu lembrei de todas as fantasias que eu usei em todas as minhas apresentações. E eu estava aqui e vou compartilhar uma das que eu mais gostava, porque eu doei todas, né, gente? É a da Branca de Neve, que eu era uma flor. Aliás, ainda sou uma flor, né, Rafa? Ainda sou uma flor. Ela era com o tule comprido. Lê, me ajuda aí. Eu não estou te escutando, mas dá cola para o Rafa. Um tule comprido lilás, umas folhas caídas em cima do tule, e eu estou gesticulando, para quem não enxerga, verde. O corpo verde, com o ombro, que agora voltou, ombro fofinho, princesa. Estou ligada, viu? Na descrição, estou usando as palavras corretas, né, Rafa? Me corrige também. Tá indo bem, me corrige, por favor. E eu fiquei muito ansiosa nessa apresentação, porque eu ficava bem lá na ponta, de frente para vocês, que eu estou levantando meu braço esquerdo, na ponta esquerda, Rafa. Bem na frente, de frente para a plateia, olhando para todo mundo me olhando. Mas, graças a Deus, eu consegui. Consegui por quê? Porque tem gente que ama dançar e tem gente que ama assistir. Então, nesses dois lugares, nós, pessoas com deficiência, estamos. Por isso que a gente precisa da acessibilidade e da inclusão, porque as duas andam de mãos dadas. E como eu também gosto de fazer meu marketing, para concluir, eu vou compartilhar o meu arroba a Josiane França, para quem quiser me acompanhar e ver algumas, porque eu também falo sobre coisa séria lá, mas algumas peripécias de Josiane França. Obrigada pela oportunidade, obrigada pela atenção, obrigada pela dedicação da coordenação, obrigada pelo convite. Letícia, beijo para tu. Também quero agradecer aqui, né, o Swing Dança mais uma vez, e a oportunidade da gente estar produzindo audiodescrição aqui com a 1000 Palavras. Para quem quiser saber mais, tanto pelo Instagram do Swing Dança, que a gente tem publicações em parceria, vocês encontram o Instagram da 1000 Palavras, que é o @1000palavras_AC, de acessibilidade cultural. E, enfim, no Swing Dança vocês encontram lá e divulguem também, e vocês podem encontrar muito sobre o nosso trabalho de acessibilidade para auxiliar nessa divulgação. Obrigado aí pela atenção de todos, obrigado, Josi, obrigado a todo mundo aí, para a gente poder ter essa troca hoje. Obrigado. Swing Dança agradece a Josiane e ao Rafael pelas suas intervenções e reflexões aqui no nosso palco da dança. Swing Dança, 21 anos. Gostaríamos também de agradecer a Celeste, a nossa intérprete de Libras, que está fazendo a tradução em Libras desde o primeiro dia desta edição do Swing Dança.